sou Liliane Bortolucci e está começando mais uma edição da Plástico Brasil no ar. Hoje vamos falar sobre um tema que gera oportunidades, mas também dúvidas. Como fechar negócios internacionalmente e diversificar os mercados. Esse tem sido um ano de desafios, mas também de muitas lições importantes para a indústria do plásticos e todas as outras, né? Todo mundo está sofrendo um pouco com essa história de pandemia. Uma delas é que não diversificar os clientes, focando em apenas uma localidade, por exemplo, pode ser um posicionamento arriscado e que pode deixar a sua empresa sem fluxo de caixa. Nesse cenário, ter mercados internacionais entre os clientes da empresa pode ser uma medida que traga segurança, sim. Então, vamos saber agora como exportar o seu produto, como entrar em novos mercados. Para falar sobre isso e ajudar as empresas que querem apostar nesse mercado de exportação, recebemos hoje Carlos Moreira, ele é membro do comitê gestor do Think Plastic Brasil, o programa de incentivo à internacionalização dos plásticos brasileiros. Bem-vindo, Carlos, e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom, Liliane, nós que agradecemos por essa grande oportunidade. Eu acho que é um momento sine qua non para o mundo da indústria de transformados plásticos. Agradecemos a Plástico Brasil, com certeza, né, para falarmos um pouco sobre o processo de internacionalização como estratégia de crescimento da empresa. É isso mesmo que a gente vai querer saber de você. Então, para a gente começar, Carlos, queria que você contasse um pouquinho do trabalho da Think Plastic Brasil e, na sequência, que desse um panorama ou explicar para a gente como que um transformador de plástico pode ter o apoio do programa. É importante que nós estamos agora no meio da pandemia, nós contextualizarmos um pouquinho só do nosso passado para chegarmos aqui nesse presente, né? Estamos no meio de uma pandemia, e depois o que nós esperamos, o que a indústria está esperando no mundo internacional para colocar os seus produtos lá fora, né? Então, primeiramente, é importante nós fazermos um alinhamento de conceito, porque a gente fala muito de exportação do produto plástico transformado. Porém, a exportação ela é simplesmente um processo da internacionalização. Então, existem várias etapas antes de você exportar o seu produto, outras etapas para você pensar em abrir um escritório lá fora, depois outras etapas para você colocar a sua indústria lá fora. Então, a cultura de internacionalização, que antes era chamada só menos o nome, ela ampliou de fato, né, porque ficava na exportação em si. Então, ela foi agora para o processo da internacionalização. Então, como que a indústria trilha, né? Outra pergunta interessante para nós nos colocarmos na mesma página, como que a indústria estava trilhando a sua estratégia de crescimento internacional? A empresa simplesmente pegava o seu produto, colocava debaixo do braço, ia para um mercado que ela achava que o produto dela poderia ser vendido, ela ia até aquele país, começava a ofertar seus produtos, ou até mesmo, às vezes, ia por meio de um programa de internacionalização, como o Think Plastic Brasil, porém chegava lá, tinha um pouco de frustração que o produto, às vezes, não cabia naquele mercado, ou teria alguma barreira tarifária, uma barreira, por exemplo, em termos de normas técnicas, etc., né? Então, ou seja, esta trilha exatamente da indústria, no seu crescimento internacional, ela tem que ser de uma forma evolutiva, que nós chamamos, né? E como que a indústria, outra pergunta que cabe, como que a indústria estava empregando sua capacidade produtiva, né? Uma vez que ela tinha uma ociosidade interna aqui no mercado brasileiro. A indústria em si, existe um estudo brasileiro que, em média, ela tinha uma capacidade ociosa dentro do nosso país de 36%, tá? Então, uma das formas que nós enxergamos como programa Think Plastic Brasil, como nós poderíamos ajudar essa indústria, esses 36%, serem direcionados para o mercado internacional, tá? Então, esta é uma pergunta muito importante, porque é embasado no que, como nós podemos levar as empresas para o mercado internacional, antes um passo, como nós devemos preparar a empresa para o mercado internacional, né? Então, quais são os desafios desse setor que vinha enfrentando no mercado global? Quando nós íamos conversar com algumas empresas que não tinham experiência com o mercado global, por exemplo, e nós fazíamos uma pergunta simples: para onde você quer levar seus produtos? A empresa simplesmente dizia: para todos os possíveis.
né? E isso não tem como, porque existem locais que o seu produto é bem quisto, ele cabe naquele mercado, mas mesmo assim, às vezes, é necessário fazer algum tipo de adaptação. Então, não tem como isso acontecer. Então, o programa Think Plastic Brasil veio para padronizar, né, e veio para capacitar. Então, nós temos alguns eixos estratégicos, por exemplo, que começamos pela central de serviços, que é o primeiro eixo estratégico que nós temos, e essa central de serviço, a primeira coisa que nós fazemos quando a empresa entra em contato conosco é justamente entender o grau de maturidade dela no processo de internacionalização. Feito isto, nós desenhamos o planejamento básico para essa empresa de como ela vai, por exemplo, colocar os seus produtos no mercado internacional. Então, ou seja, se a empresa, nós dividimos esse processo, essa maturidade em 5 níveis, tá? Isso foi feito vários estudos do mercado, por exemplo, desde 77, que nós já tínhamos ali, por exemplo, Johnson, né, que ele dividia a exportação por aquela empresa, por exemplo, que as exportações não eram regulares, depois as exportações passavam a ser regulares, depois você tinha os escritórios de vendas no exterior, e desde então a empresa começava a crescer naquele mercado, né? Nós não, nós aqui no Brasil, nós fizemos vários estudos, eu mesmo, até no meu próprio mestrado, eu defendi em que momento da internacionalização a empresa engaja mais na inovação. Eu consegui perceber, dentro desse meu estudo, que nós precisávamos segmentar as nossas empresas de uma forma plausível, fazendo uma matriz do que já existia no mercado. Tá? Então, o que nós fizemos? Dividimos em 5 níveis, que eram até mesmo orientados pela própria Apex Brasil. Tá? Então, nós temos as empresas não exportadoras, as empresas iniciantes, temos as empresas intermediárias, temos as empresas expert e temos as empresas internacionalizadas. Então, cada uma dessas empresas, em seus diferentes níveis do processo de internacionalização, demanda um tipo de serviço. Então, quando nós fazemos esse diagnóstico e dentro desse plano básico de exportação, que vamos ranquear o mercado que ela deve ir, porque não dá para poder colocar os produtos em todos os mercados, porque senão a empresa vai drenar muito recurso financeiro, porque o processo de internacionalização é um investimento, assim como a empresa ela vai investir para abrir um mercado dentro de um estado dentro do Brasil, ela requer o mesmo investimento e até um pouco mais num país estrangeiro, né? Porque ela tem que fazer a adequação dos produtos dela. Então, a empresa acessou, nós fizemos essa triagem, a empresa já está com o plano básico de exportação, então nós começamos a tratar a empresa e ajudá-la a avançar a sua maturidade exportadora. Tá? Ô, Carlos, essas empresas, elas têm um porte mínimo, um tamanho, um faturamento mínimo que para ela dar um start, e essa iniciante que você colocou aí dentro dessas 5 divisões que você colocou de tamanho? De maturidade, né? Não de tamanho. É muito importante essa pergunta sua, porque, assim, como eu te disse, nós temos esses 5 níveis de maturidade, porém, nós fizemos um turnaround dentro do programa, após entender melhor ainda o setor de transformados plásticos, que nós criamos uma matriz que, de um lado, tem o porte das empresas, desde micro até grande porte, e na parte horizontal nós temos ali os 5 níveis da maturidade que eu te falei. Aí nós criamos o iniciante, madura e expert. Então, não existe. A empresa, às vezes, Liliane, para você ter noção, que nós chamamos de born global, às vezes uma empresa pequenininha, ela já nasce internacional. Por quê? Ela nasceu para atender uma demanda de uma empresa conhecida no exterior, então ela já nasceu internacionalizada. Né? Então, ou seja, embora eu esteja te falando que existe uma trilha da internacionalização, também tem aquelas empresas que já nascem internacionalizadas. Que legal. Então, você não tem um mínimo, né? Ela só precisa ter o produto e ter a vontade de trabalhar, né? Porque tudo exige muito trabalho, né? Para fazer uma patente, para começar uma empresa, para fazer uma exportação, entrar em outro estado, tudo é muito trabalho exigido. Então, vocês podem, o programa Think Plastic pode ajudar esse transformador de plástico de qualquer porte. De qualquer porte, até porque quando a gente fala de fazer um ranqueamento do mercado, como que esse ranqueamento é feito? Nós praticamente mergulhamos dentro da empresa para entender quais são, por exemplo, quando nós fazemos uma análise interna dela, quais são as forças da empresa, né? Quais são, por exemplo, os pontos fracos dela que precisam ser melhorados,
quais são os NCMs desses produtos. Nós pegamos esses NCMs, vamos supor, hipoteticamente, que uma empresa quer entrar no mercado estadunidense. Então, nós pegamos aquele NCM dela e vamos estudar o mercado estadunidense baseado naquele NCM e vamos descobrir quem são os players daquele mercado, quem são os potenciais concorrentes, qual é a média de preço, como que aquele produto deve entrar, em quais canais aquele produto deve entrar. Então, a gente pega, de fato, a empresa pelas mãos, tá? Então, apoiando ela desde o início até o grau mais elevado, que temos cases de sucesso dentro do programa, que a empresa começou pequenininha, microempresa, e hoje ela não precisa mais do programa, porque já está caminhando com as próprias pernas, tá? Nossa, que legal. É sempre bom ver case de sucesso, né? Sempre é inspirador. Deixa eu perguntar uma coisa. Se fosse hoje para, vamos dizer, eu tenho uma empresa transformador de plástico, eu nunca exportei. Se fosse para você me orientar e ir para algum país para iniciar um processo, o que você me aconselharia? Bom, depois que nós fizemos esse diagnóstico de maturidade, identificou que você não exporta ainda os seus produtos. Isso, né? isso. E aí nós vamos chegar e ver com você qual que é a sua campeã de venda, porque nós temos que começar por aí. Dentro do nosso país, qual é o seu produto campeão de venda que você tem maior faturamento, né? Aí nós vamos pegar aquele produto, verificar qual é o NCM dele e começarmos a fazer uma triagem, iniciando aqui próximo, porque existem algumas barreiras, por exemplo, no mercado no Mercosul, né? Vamos falar na América Latina como um todo, tá? Depois que nós captamos quais são os principais players, de que forma você pode entrar no mercado, desenhamos um planejamento básico para você, nós reunimos com vocês e apresentamos este mapeamento de plano de como vocês vão atingir aquele mercado. Este é uma forma. E, paralelamente, tem o PIEX, tá? Da Apex Brasil, que é uma grande parceira nossa em termos do PIEX, que eles também mergulham dentro da empresa de vocês para estudá-la, desde o início, do input até o output do produto e falar onde estão os gargalos que você precisa melhorar para adequar os seus produtos para o mercado internacional que você está almejando. Que legal. Eu já vi os estandes de vocês em feiras internacionais, né? Na Argentina, por exemplo. A empresa tem que estar já dentro de uma exportação para participar numa feira, assim? Ela já tem que estar naquele país ou não? Isso pode ser também uma alavanca para essa empresa? Boa pergunta também, tá? Porque a empresa acha, às vezes, que ela já está entrando, acessando o programa, ela diretamente já vai para uma feira internacional. A gente até conversa muito entre nós que feira internacional é apenas um produto da exportação, porque existem algumas ações muito mais importantes antes do que a empresa simplesmente ir para uma feira. Então, o que significa isso? Por exemplo, inteligência de mercado. Então, nós vamos fazer um estudo específico e personalizado para aquela empresa, para que ela esteja preparada para aquele mercado. Porque se ela chega, por exemplo, simplesmente vai para uma feira e já começa a expor perto de grandes players de mercado, ela vai se sentir de uma forma, e nós já tivemos experiência no passado, que ela não é capaz de colocar o produto dela lá fora, porque não estava preparada para uma feira internacional. Entendi. Então, é muito importante que nós façamos todo esse trabalho antes, né? E ela se sentir confortável. E como ela vai se sentir confortável? Aí nós temos um projeto aqui que chamamos de projeto comprador, que nós trazemos os importadores para o Brasil, pagamos tudo, passagem, hospedagem, tá? E nós fazemos com que essa empresa reúna primeiro e tenha uma primeira experiência dentro do seu próprio solo, dentro do Brasil. Então, ela vai entender como é o contato com o importador, como eles fazem os questionamentos, o quanto ela tem que estar preparada, se o price list dela está alinhado, se a brand que nós chamamos de promoção de imagem está adequado, né? Então, feito isso e ela passar por essa experiência, e é muito perceptível que quando essa empresa depois vai para o mercado internacional, ela já está bem mais na frente, bem mais adiantada, às vezes até chegam a contratar novos profissionais focados no comércio exterior, né? Que facilita bastante. Então, é um crescimento exponencial. Que legal. Ô, Carlos,
Em relação ao mercado internacional, né? A nossa tecnologia hoje da indústria nacional brasileira, ela está acompanhando em nível de tecnologia, ela é competitiva lá fora, ela está acompanhando o desenvolvimento dos outros países, ou em relação ao que ela mais exporta, que é o que eu ia perguntar na sequência, então já vou emendar tudo, né? Para qual país que o Brasil é maior exportador hoje de plástico transformado? Tá, vamos lá. Até recentemente saiu um estudo da CNI, se me falha a memória, foi nessa semana. O Brasil conseguiu aí aumentar 4 posições no termos de inovação. Nós passamos do 66º para o 62º. O Brasil vem, sim, se destacando principalmente no que tange aí produtos das verticais de embalagem, produtos das vertical de agrobusiness, né? Vem destacando muito no mercado internacional com os seus investimentos em inovação. Então, eu percebo que os nossos produtos estão, sim, preparados para o mercado internacional. Tá? São empresas que estão acompanhando diariamente essas inovações e nós procuramos muito ajudá-las a fazer esse acompanhamento. Por exemplo, hoje nós fechamos uma parceria grande com a Startse, que está no Vale do Silício. Eu estive o ano passado também em Israel, fiz uma parceria também com Israel, com uma universidade de lá, justamente para apoiar que as indústrias consigam entender o que há de mais novo no mercado e de que forma que elas têm que acompanhar, ok? E o que é mais interessante é a vontade das empresas de fato engajarem na inovação. E quando eu digo inovação, a inovação ela pode ser uma inovação radical, simplesmente, às vezes, mudança de processo, um modelo de negócio, pode ser um design, que é mais utilidade doméstica, que está investindo muito em design. Nós estamos falando da parte também de sustentabilidade. Então, nós sim estamos preparados, temos qualidade, e nós temos que aproveitar, principalmente agora, com essa mudança da cadeia de suprimentos. Hoje eu recebi uma ligação de uma empresa que me disse o seguinte: Carlos, estamos chegando, batendo a nossa meta, quase 200%. Nós praticamente, nesse mês, dobramos as nossas vendas internacionais. Por quê? Essa mudança da cadeia de suprimentos, muitas empresas deixaram de comprar da China e começaram a testar outros fornecedores, que nem nos recebiam, tá? Era coisa muito complicada você colocar produtos, por exemplo, no Chile. Agora, eles que vieram atrás das nossas empresas. Eles que tomaram essa iniciativa, né? Então, ou seja, para você ter uma ideia, antes de começar a pandemia, que nós montamos um GT de crise, justamente para criar produtos durante a pandemia, para que as vendas internacionais não caíssem tanto, né? Um dos produtos que nós exatamente elaboramos foi reuniões virtuais. E começamos o Start com um grande grupo dos Estados Unidos que chama Menards. Eles têm quase 350 lojas, então nós fizemos rodados de negócios das nossas empresas para com eles. Então, no início da pandemia, já tinham containers ali comprados e empresas já embarcando. Tá? Nossa, que legal. Então, ou seja, e essa semana passada essa semana tivemos um feedback que as exportações ainda continuam todo vapor. Então, você vê que é uma grande possibilidade para o nosso mercado, né? E a demanda está tão grande, né, que as empresas nossas brasileiras estão com dificuldade de produção, de tempo de produção e falta de matéria-prima. Poxa, que cenário, né? Você falou nós falamos agora um pouco de um case de sucesso, né? Isso foi agora após o início da pandemia, após março aí, dessa nova mudança, e também queria saber se foi desse caso que mudou, e também você está falando de outros países procurando alternativas ao invés de procurar o produto na China, né? Tem um país que está abordando o Brasil com mais frequência, que vocês falam, nossa, esse aqui está se destacando agora que a gente não era exportador para ele? Tem sim, tem sim. Nós temos aqui, por exemplo, o próprio Peru, Chile, nós temos até os Estados Unidos. Imagina, vender para um grupo desse tamanho, Bernardes. É um grupo gigante. Isso chancela a marca Brasil e a marca do produto plástico transformado brasileiro lá fora, que para nós isso é muito importante, né? Que a gente vinha há anos já investindo dinheiro em branding internacional.
Você tem até mesmo países da África do Sul, vou te dar um case de sucesso, foi de uma empresa nossa vender Big Bag para a Índia. Imagina, vender Nossa. Big Bag para a Índia. Então, ou seja, você vê que, de fato, essa mudança da cadeia de suprimentos, ela só vem aumentar as oportunidades para nós, né? Porém, há muito ainda o que se fazer, né? Nossas empresas, quando nós começamos o GT de crise, nós começamos a fazer o Think Plastic Together, que todas as quartas-feiras nós fazemos um webinar e trazendo novidades para as empresas, né? Então, nós começamos primeiro a mergulhar na e-commerce. Como que as empresas devem preparar-se para o e-commerce? Então, nós tivemos aí uma série de lives para e-commerce, depois nós tivemos uma live também para entender como que é o ecossistema dentro de um e-commerce, né? E o mais importante, nós não trazemos só o profissional para fazer uma live conosco. Nós trazemos um profissional para oferecer produtos baratos para as nossas empresas que queiram engajar nesse novo normal, né? Com essa nova demanda de mercado, para que elas tenham um custo customizado, vamos dizer assim, que nós chamamos de custo de transação, tá? Cozen, ele já falava, por exemplo, né? Cozen, ele trouxe isso, que é o custo de transação, por exemplo, em 1937, se não me falha a memória, Ronald Coase, ele trouxe essa teoria do custo de benefício, né, da empresa, que ela tem que preocupar primeiro com o custo de transação dela. O que é isso? Onde eu compro a minha matéria-prima, quanto está custando, se no meu concorrente lá fora, a minha matéria-prima chega nas minhas mãos mais barata, se eu tenho margem para poder dar um desconto. Então, é assim, isso é muito importante. E isso também é uma ferramenta que nós oferecemos às empresas, como eu te disse, justamente porque nós identificamos lá atrás, antes da pandemia, que nossas empresas, em termos de qualidades, principalmente aqui na América do Sul, são imbatíveis. Agora, às vezes, não dava para competir custo com a China, né? Então, não dava. Porém, novamente, a cadeia mudou, as pessoas não quiseram comprar só da China, porque se isso vem acontecer de novo, não é a primeira vez que acontece isso, né? Com a China, nós já tivemos outros problemas, né? Se muda uma guerra comercial, nós já sabemos também que aí a China pode ter outras formas agressivas de atingir os objetivos delas de vender para outros mercados. Então, ficou claro para eles que não podemos ficar na mão só de um player como a China e precisamos buscar outras formas e outros players de mercado para comprar produtos e colocar em nossos países. Você falou que vocês estão pensando nessa plataforma de e-commerce, né? É um e-commerce B2B ou é um e-commerce B2C? Chega o brasileiro, ele exporta para o consumidor final? São os dois. Na verdade, são três, tá? São três plataformas. Você tem o B2B, né? Você tem o B2C e depois você vai ter o B... Aí, quando eu falo B2C, nós estamos falando da nossa empresa produtora vendendo, por exemplo, um varejista, né? Só que agora está pensando a nossa empresa e vender direto para o consumidor final. Então, isso já está acontecendo, tá? Nós já temos empresas nossas que já estão alinhadas e estão vendendo diretamente para o consumidor final, não precisa passar nem pelo varejo. Então, ou seja, que é para o destino que nós chamamos do B to consumer, né? Lá, que então, ou seja, já chega direto lá na ponta, tá? Então, do cliente final. Então, são três plataformas. E tem aquelas empresas, por exemplo, de embalagem, agrobusiness, que é mais B2B. As nossas empresas de utilidade doméstica, construção civil, brinquedos é mais B2C, né? E essa de B2C também pode ser mais diretamente para o consumidor final. Chama-se, corrigindo, chama-se Direct to Consumer, tá? É D2C. Então, B2B, B2C e D2C, Direct to Consumer. Caramba, tá, o negócio está evoluindo muito rápido, viu? Sim, a gente brinca que nós conseguimos teletransportar, né? É verdade, estamos quase lá. Elas vinham se preparando para um novo futuro que nunca chegava, né? Então, ou seja, o gigante vai acordar, o gigante vai acordar, o gigante vai acordar, eu tenho que me preparar, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que colocar, às vezes, preparar se a pessoa vai trabalhar home office. Só que o futuro chegou hoje, né? Então, é um portal, nós entramos com um portal e temos que atravessar e estarmos preparados para o pós-pandemia, né?
Ele chegou rápido, né? Chegou avassalador e vem com muitas lições, né? Não só o brasileiro, mas todo o mundo. A própria mudança, né? Da forma da sequência de compra do que era no passado, né? Isso aí foi um aprendizado e todo mundo se virando para se manter no mercado, né? Realmente essa pandemia chacoalhou o mundo e a gente está se adaptando, né? Está demorando um pouco, mas Exatamente. está se adaptando. Até porque, assim, Liliane, se nós formos olhar para o nosso país, fecharmos dentro do nosso país, nós já temos tantas barreiras difíceis a serem vencidas internamente, que às vezes elas chegam a ser iguais ou até piores do que outros mercados internacionais, tá? Então, ou seja, a pandemia veio. Acontece que as nossas empresas já vinham sofrendo tanto com o mercado local, com tantas dificuldades, que a pandemia apenas foi uma forma delas enxergarem oportunidade no mercado internacional, dada essa mudança da cadeia de suprimentos. Então, ou seja, o que eu quero dizer de recado é o seguinte, igual eu te falei, eu acho que é uma linha muito tênue que nós separamos, por exemplo, o mercado internacional, o mercado global, né, do mercado mundial, né? E isso é muito tênue, porque parece que está tudo aqui dentro hoje, né? Não tem mais fronteira, né? Exato. Se você me fala, Carlos, mas além das fronteiras existe a cultura, existe a língua, mas já existe tantos problemas aqui que nós enfrentamos e a empresa brasileira, ela é muito empreendedora, tá? Eles são muito empreendedores, são pessoas que engajam. Nós fizemos vários webinars, nós chegamos a ter, por exemplo, dentro das poucas que nós fizemos, mais de 3.000 pessoas assistindo, imagina. Né? Então, ou seja, você está com sede de aprender, né? E o pessoal está realmente botando a mão na massa. Ô Carlos, sabendo que a nossa audiência é o transformador de plástico de qualquer porte, né? Porque a gente procura trabalhar agora nacionalmente, né? Mas não internacionalmente, aqui a nossa conversa. Queria saber se você tem um conselho, uma dica, alguma coisa que você possa falar para essa audiência que você sentiu agora nesses novos tempos, que pode ser uma dica assim para estimular a entrar nessa virada que houve aí bem rápida. Tá. Bom, Liliane, é assim, quando a gente olha para o mercado, se fosse uma pergunta desta há um ano atrás, seria completamente diferente, tá? Porque nós começamos com esse novo ciclo estratégico do programa no final de setembro de 2019, e toda a nossa estratégia, ela mudou 360, né? Eu acho que isso foi a nível global, tá? A internacionalização, ela não é uma panaceia. Não significa que se a empresa não engajar na internacionalização, ela está fadada à morte. Não. Isso depende muito da estratégia da empresa. Então, há um conselho que eu dou para as empresas, por exemplo, quando elas usam, eu vou citar Potter aqui, porque muitos conhecem Potter, né? Em 1979, ele veio com uma grande teoria das 5 forças de Potter, quando a empresa, por que usar essa ferramenta? Para elas olharem para dentro de si, né? Porque quando ela começar a fazer esse diagnóstico, para poder desdobrar a estratégia dela, ela vai entender se a internacionalização é uma peça essencial para ela crescer de forma sustentável os seus negócios. Então, se ela encontra isso, que tem que ser dessa forma, aí sim ela parte para uma estratégia internacional. Que aí o conselho que eu dou, por exemplo, né? E seguindo a mesma linha de Potter, depois que você fez as 5 forças de Potter, passou para o diamante, que é uma análise que já é mais análise de um país, de outro país, além das nossas fronteiras, né? Porque ele vai estudar o mercado em si, para onde quer exportar. É importante que ele comece a analisar depois, dentro do que nós chamamos desse processo de internalização, que são 3 estratégias competitivas genéricas, tá? Que é uma estratégia que ele tem que escolher, que ou vai ser liderança de custo, ele vai brigar preço no mercado, né? Ou seja, ele vai querer vender em grande escala, mas é uma estratégia muito difícil, porque você margem muito pequena, né? Você entra em commodity, entra em briga, de fato, no mar vermelho, vamos dizer assim, né? A diferenciação, ela já é um pouco mais benéfica, porque
os produtos, você tem que mostrar o valor do seu produto, você fez um diagnóstico bem feito lá no mercado para onde você quer exportar, você está engajado a investir nessa inovação, e quando você investe numa inovação para o mercado exigente no exterior, você pode ter certeza que você vai ganhar da sua concorrência no mercado internacional. E que você pode ter certeza que você está preparado para uma nova entrante internacional no nosso país. Porque você vai começar a vir muita empresa no mercado brasileiro, não tenha dúvida disso, tá? Então, ou seja, imagine comigo que é um exercício tão simples de ser feito em termos econômicos. Se o Brasil começou a exportar para países que antes não exportavam, o que a China pode querer fazer? Vou montar uma planta fabril lá no Brasil, porque de lá vai ser um produto brasileiro indo para outros países. Isso vai acontecer. Então, a diferenciação é uma das chaves, né, que você consegue virar e dar um produto diferente, com alto valor agregado às empresas. O outro, e a terceira, dentro das estratégias que podem ser escolhidas, é o foco, né? O que é esse foco? É você focar no segmento, focar um nicho, ou seja, por tipos de consumidor, ou seja, por tipo de produto. Então, você foca aquilo que você vai fazer tão bem feito, que é uma barreira de entrada para os outros, né? O que a empresa não pode fazer, que isso foi justificado em grandes teorias do próprio Potter, é você querer escolher as 3 ou 2, porque senão ele chama de stock in the middle. Você vai ficar preso no meio, não vai para frente nem para trás e é perigoso morrer. Então, a dica que eu dou é, faça um estudo, aproveite esse momento de pandemia. Se a sua empresa ainda não exporta, você começa a avaliar tudo que você tem de diferencial, porque está aparecendo muitas oportunidades para exportar. Se não tem essa habilidade, procura o Thinkplast Brasil, com certeza. E eu quero já de antemão agradecer a sua disponibilidade pela conversa, e o crescimento da presença internacional do plástico brasileiro no mundo interessa muito para toda a cadeia, né? E a gente está muito feliz de poder discutir esse tema com você e aprender bastante. Muito obrigada desde já. E com certeza nós vamos contar com vocês aí. Espero que você fique à disposição para a gente falar em outras oportunidades para instruir ainda mais o nosso transformador. Gente, obrigada por assistir o nosso episódio até aqui. Não esquece de deixar os seus comentários aqui no YouTube e seguir a Plástico Brasil nas nossas redes sociais. Até a próxima, e o Carlos fica à disposição de vocês aí com o Think Plastics, e nós ficamos à disposição aqui nos bastidores com o nosso Plástico Brasil no ar. Tchau, gente! Tchau, tchau. Obrigado.